Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber no nosso programa o Edson Chicu. O Edson é presidente da Ilsen Logistics do Brasil. Edson, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite. Na verdade, um agradecimento duplo por você ter me recebido lá na Wilson, para a gente falar um pouquinho sobre trajetória, falar um pouquinho sobre visão de vida, sobre negócios. E hoje, gentilmente, o amigo retribui a minha visita estando aqui hoje fazendo um programa da Prime. Obrigado pela tua gentileza e seja bem-vindo. Luciano, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, uma honra e um prazer. Antes de começar, queria te comentar que quanto mais eu conheço o trabalho da Prime, mais eu admiro. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Você é o número 1 da Ilsen hoje. Como é que está sendo essa experiência? Como é que está sendo esse desafio na tua trajetória profissional, Chico? Quando você diz número 1, eu tomo esse número 1 com dois sentidos, né? Primeiro, o número 1 é número 1 da hierarquia da Ilsen Logistics no Brasil. Mas eu também entendo o número 1 como o funcionário que há 15 anos atrás foi o primeiro funcionário da Ilsen Logistics. Eu sou o funcionário com registro 001. Na época nós éramos uma empresa com um funcionário, há 15 anos atrás. Hoje a Ilsen Logistics, estava te comentando, é uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Nós estamos presentes em mais de 20 escritórios e armazéns no território brasileiro, em 7 estados brasileiros. Então é uma honra muito grande. Esse número 1 para mim é muito mais emblemático, ter participado desses 15 anos de todo o processo de construção da Ilsen Logistics no Brasil. Isso me traz uma satisfação profissional e pessoal enorme. Tomara que a gente continue esse desafio por mais anos. Agora, olhando para esses 15 anos, como começou e aonde a Ilsen chegou, como é que ela conquistou o mercado, como é que ela se posicionou, dá para destacar algumas características que levaram a Ilsen chegar onde ela chegou, Chico? Eu acho que a gente, como Ilsen Logistics, corporativamente no mundo, a gente tem uma estratégia de negócios, mercados que nós queremos atender, clientes que nós queremos atender, mas muito mais do que a questão estratégica e técnica dos mercados em que a gente quer atender, acho que a Ilsen Logistics nesses 15 ou 50 anos no mundo tem trabalhado muito mais nas questões culturais, da forma como a gente quer chegar ao mercado. A questão técnica é muito importante, mas a questão cultural de atendimento a cliente, a questão humana de como é que a gente quer nos conectar e nos relacionar com os nossos clientes, tem um peso muito maior no caso da Ilsen Logistics. Eu acho que é assim que a gente cresceu nesses 15 anos. No mundo, nós não queremos ser os maiores provedores logísticos do mundo. Não dá. Mas a gente quer ser os provedores logísticos, o provedor logístico preferido pelos nossos clientes. Acho que isso é a forma como a gente tem crescido aqui no Brasil, principalmente. Como é que foi a decisão da Ilsen vir para o Brasil e dentro desse processo, quais foram os maiores desafios que você teve para chegar onde vocês chegaram? Eu acho que a Ilsen Logistics, sendo uma empresa japonesa, de capital japonês, com sede em Tóquio, a gente considera o mercado asiático muito mais o foco da nossa empresa, correto? Pelo fuso horário, pela cultura de trabalho, pela proximidade com os nossos clientes. Os mercados europeus e americanos são os mercados em que a gente quer continuar crescendo e se você pensar em fuso horário e em distâncias, a América Latina, nós estamos a 12 horas de fuso horário, a 25 horas de avião da sede em Tóquio. Então, talvez seja o mercado mais longe em que a gente vai tentar crescer. A gente tem escritórios hoje no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, Chile e México. Eu acho que é a bola da vez da Ilsen Logistics nesse momento, crescer no mercado latino-americano. E como é que vocês foram se adaptando a essas oscilações econômicas, políticas no Brasil? Como é que você vai alinhando o seu negócio com essas variáveis que transcendem um controle, uma gestão do nosso negócio? Estava comentando um pouquinho contigo agora de manhã, eu acho que a gente, há 5 anos no Brasil, a gente acha que o próximo ano, depois da nossa crise e do todo o impacto do Lehman Shock,
Eu acho que todos os anos a gente acredita que o próximo ano vai ser melhor no Brasil. Então, 2015 a gente achou que 2016 nós íamos recuperar, em 2016 a gente achou que 2017 era um ano de recuperação. E assim a gente vem há 5 anos e a coisa não vira. Eu acho que a gente, empresários e executivos, eu acho que a gente tem que aprender a separar o que a gente pode ter controle e não ter controle. Sendo a gente esperava uma recuperação forte da economia no Brasil e aí apareceu o coronavírus agora na China, que tem impactado fortemente os mercados e as operações logísticas nossas, principalmente na Ásia. Então, acho que a gente tem que separar o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. Não tem controle, não adianta a gente discutir e sofrer por antecipação. Vamos trabalhar no que a gente tem controle, né? Reduzindo custos, aumentando produtividade, procurando clientes, inovando com criatividade e vamos tocar o negócio e fazer a nossa parte. E como é que o amigo avalia a evolução, até do entendimento sobre a logística no Brasil? Chico, eu até 2010 eu era empresário da área de logística, eu tinha uma atuação muito intensa e a gente percebia que naquela época tinha muito entendimento sobre transporte, sobre armazenagem, mas não conseguia enxergar a logística como uma cadeia mesmo. Você acha que isso tem amadurecido no Brasil? Você acha que as indústrias, principalmente, elas têm olhado por um operador logístico como um player estratégico para os seus negócios, onde ela pode e efetivamente terceirizar aquilo que não é core business dela? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Yusen Logistics tem ganhado espaço exatamente nesse nicho de mercado. Eu acho que a terceirização de serviços logísticos ela é muito mais avançada em outros países mais desenvolvidos. Na Europa, na América do Norte, a terceirização ela é muito avançada. Acho que na América Latina ainda há uma questão cultural. Não é isso? O dono do negócio, o embarcador, ele gosta de ter controle sobre suas áreas de marketing, vendas, finanças, recursos humanos, logística, produção. E essas áreas que não são core da empresa, eu acho que a gente vê uma tendência no mundo das empresas especializadas agregarem valor a um custo menor para essas empresas. Eu acho que essa tendência tem cada vez aumentado no Brasil. Eu não sei exatamente qual a taxa de empresas no Brasil que terceirizam serviços de logística ou outros serviços, mas essa tendência é maior. Ou seja, o mercado de provedores para provedores logísticos no Brasil ainda é um mercado muito incipiente, muito espaço para crescer. Eu acho que essa é uma das apostas do grupo na região e na América Latina, não é isso? A América Latina tem um espaço muito grande para terceirização de serviços logísticos. E você acha que do lado da indústria ela tem essa visão estratégica de um operador, essa visão estratégica de ter um especialista para cuidar daquilo que é importante para ela, ainda que não seja core business dela, Chico? Eu acho que não só na área de logística, mas nas áreas, você vê muito mais empresas terceirizando, procurando parceiros estratégicos em áreas financeiras, em áreas de recursos humanos, desenvolvimento de organização, área contábil, área de produção. Muitas empresas hoje terceirizam produção para empresas especializadas em manufatura de produtos, assim como em logística. Eu acho que é um processo de maturação dos executivos, das empresas, que começam a enxergar o quão é competitivo o mercado, o quanto eles precisam se concentrar no core business da empresa, e para isso eles não têm mais tempo nem condições de tratar das outras áreas, como logística ou produção, em que existem empresas especializadas que conseguem agregar um valor agregado maior a um custo mais competitivo. É uma tendência, eu acho que é um processo. Eu acho que isso é uma coisa meio óbvia, né, Chico? Porque eu vou contratar especialista, quer dizer, por exemplo, operador logístico, que ele dilui custo fixo, ele tem especialidade. Eu acho que é inteligente quando a gente olha para parceiros estratégicos para a gente poder, de fato, se apoiar em quem é especialista, né? Eu não estou aqui para vender o meu peixe, mas exatamente esse é o ponto. É mais inteligente você firmar suas parcerias estratégicas com empresas que são especialistas naquele ramo ou naquele nicho de negócios que a gente está conversando aqui, sem dúvida. Chico, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Edson Chico. O Edson é presidente da Yusen Logistics no Brasil. Nós voltamos no instante. Imagine que você tem uma empresa operando há vários anos e que supostamente tenha lucro.
mas esse lucro não aparece no caixa, no resultado e nos números. O que acontece nesse processo? E o que essa situação tem de oportunidade de melhoria e crescimento para o empresário? Esse é o case comum aqui no Controle. Há um ano, recebemos um cliente, uma empresa saudável, que realmente dava lucro, mas tinha alguns problemas que impactavam diretamente no seu resultado. Um deles era a escolha da tributação. Como nós já falamos aqui, nem sempre o seu regime tributário atual é a melhor opção e que cabe uma reavaliação. Voltando ao cliente, seu outro principal problema era como ele atribuía o que era custo e o que era despesa dentro da organização. Esses pequenos detalhes podem causar grandes transformações. Por isso, durante 6 meses, fizemos um trabalho de reclassificação de custos e despesas. Entendemos as árvores de custos dos produtos, da empresa, levantamos as despesas indiretas e diretas e, ao final, conseguimos, com mais assertividade, definir qual o melhor regime de tributação. A decisão de mudar o regime usado há anos foi certeira, gerando uma economia de quase um faturamento mensal em tributos. Se essa situação for familiar para você na sua empresa, não deixe de procurar profissionais especializados e comprometidos para lhe ajudar a identificar as melhores oportunidades dentro do seu negócio. Fale com o Controle. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A Barbeiro Advogados, ela sempre se depara com empresários que, por algum motivo, ou motivo de sucesso absoluto, ou motivo de problemas na administração da companhia, ou a empresa não foi tão bem quanto ele imaginava, a possibilidade da venda. Então, a venda no sucesso ou a venda antes de um possível fracasso. A Barbeiro Advogados, ela atua nisso. Como qualquer objeto, como qualquer situação de propriedade, a empresa é uma propriedade. Ela tem que estar pronta para ser vendida, né? Para ser vendida, ela tem que ser avaliada. Quando a Barbeiro Advogados entra nessa assessoria, nós chamamos isso de fusão e aquisição, ou venda de companhia, nós preparamos a empresa para ser vendida, mesmo que em situação deficitária. Melhor ainda quando ela é uma empresa que está lucrando. Então, obviamente, o empresário que está vendendo a companhia pode consultar a Barbeiro Advogados, nós avaliamos e colocamos um preço para a venda. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Edson Chicu. O Edson é presidente da Ilsen Logísticas do Brasil. Chicu, na oportunidade que a gente teve lá no teu escritório tomando café, falando da tua formação do ITA, e uma coisa que me chamou a atenção foi um comentário que você fez dessa inclinação do ITA em trabalhar com a ética. E eu percebi que isso é algo que você trabalha bem na Wilson, né? Queria que você compartilhasse um pouco com o nosso telespectador o quão você tem essa questão da ética nos negócios, nos relacionamentos, e como é que isso tem disseminado dentro da cultura da Wilson no Brasil hoje. Muito obrigado pela pergunta, é uma ótima pergunta. Eu me formei no ITA, que é a sigla de Instituto Tecnológico de Aeronáutica, há quase 30 anos atrás. O ITA é conhecido no mercado como pelas questões técnicas, né? O vestibular de engenharia é mais difícil, são 100 candidatos por vaga, a formação técnica, engenheiros de excelência, mas eu acho que o que o telespectador talvez não saiba, pouca gente saiba, é que a parte mais bonita do ITA é na formação ética de cada um dos seus 100 ou 120 engenheiros todos os anos, né? No ITA a gente tinha e tem
um código de ética, não sei se chama código de ética ou código de honra, a gente chama de disciplina consciente. Tem a ver com você ter o julgamento, nas situações mais difíceis, ter o julgamento do que é certo e errado, e em cada situação fazer o que é certo, independente se tem alguém do lado olhando ou não olhando. Faz as coisas certas, independente de quem está olhando ou não está olhando. Isso tem me ajudado, eu me formei assim, e eu acho que cresci, trabalhei em toda a minha carreira baseado nesses princípios de ética. São muito importantes. Se você me permite fazer um parênteses, estava lembrando hoje de a Transparência Internacional, uma ONG que trabalha com métricas de governança e de corrupção. O Brasil, em 2019, ele foi classificado entre 180 países em 105º colocado nas questões de percepção de ética de corrupção no mundo. De 180 países, em 105º colocado. Nós estamos empatados, com todo respeito a esses países, com Zâmbia, com Armênia e com Timor-Leste, nas questões de corrupção, de percepção de corrupção. Eu acredito piamente que, além da educação, se o Brasil um dia vai deixar de ser um país eternamente em desenvolvimento, vai ser ou quer ser um país desenvolvido, eu acho que além da educação, a questão ética é uma questão que precisa ser trabalhada urgente. A gente tem visto no Brasil essa discussão toda nos últimos anos. Questão ética, a gente precisa endereçar, a gente precisa melhorar as questões de governança e de ética no país. E eu acho que a Yusen Logistics trabalha nesse sentido. Quem trabalha com ética? Eu acho que o indivíduo e as empresas. Nós, empresários e executivos, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. A Yusen Logistics cresceu esses 15 anos, obviamente trabalhando muito nas questões técnicas e culturais, mas principalmente na forma ética com que a gente se relaciona com os nossos funcionários, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com todos os stakeholders com quem a gente tem que se relacionar para fazer negócios no Brasil. E eu acho que esse é o caminho. Para o país prosperar, para as empresas prosperarem, a questão ética definitivamente é um diferencial essencial nesse país principalmente. E dentro desse contexto, o RH passa a ser fundamental, né? Definitivamente. Na Yusen Logistics, o departamento de RH se chama RH, mas também DO, Desenvolvimento de Organização. Obviamente, a gente tem que pagar salários, a gente tem que dar os benefícios aos nossos funcionários, mas muito mais do que isso, a gente tem que desenvolver os nossos funcionários. A cultura da Yusen Logistics é uma cultura muito específica de atendimento a clientes. Então, desenvolver esse capital humano é um dos nossos grandes desafios. E dentro do desenvolvimento do capital humano, a questão ética, essa não tem discussão dentro da Yusen Logistics. Eu tenho um amigo empresário e ele trouxe vários brasileiros que estavam lá no Japão, já com a mentalidade japonesa, né, de organização, de disciplina. E uma coisa que me chamou a atenção, ele atende aí uma grande rede varejista, e que todos os seus funcionários têm um cinzeirozinho pendurado no cinto, e que ele diz que a pituca de cigarro não é do ambiente, mas é dele. E ele coloca essa pituca do cigarro no cinzeirinho e leva para casa. É um outro mundo para a gente aqui no Brasil, né? Como é que você consegue, Chico, talvez não com essa profundidade, mas trazer essa questão comportamental de responsabilidade para os teus funcionários que estão aqui muito aculturados com aquilo que a gente conhece no Brasil? Eu acho que nós, empresas globalizadas, Luciano, a gente tem que ser capaz de pegar as boas partes dos vários mundos. Se a gente está falando de Japão e Brasil, eu acho que existem várias qualidades da cultura e da forma de trabalho brasileira que são muito, muito destacadas. O brasileiro é um povo alegre, é um povo otimista, é um povo positivo, é um povo trabalhador, é um povo muito criativo. Essas características a gente tem que valorizar. Por outro lado, o japonês também tem algumas características respeitáveis, né? Eu acho que o japonês é um excelente trabalhador em equipe, é um povo comprometido, leal, dedicado. Eu acho que existem algumas características do povo japonês que a gente também tem que aprender. E as multinacionais e as empresas globalizadas, na minha opinião, têm que saber pegar o bom de cada uma das culturas,
misturar, e 1 mais 1 é 3. Se você me permite, só existe uma característica no povo japonês, eu acho que assim, é uma característica no povo japonês, eu acho que o Japão está, se você me permite, 50, 60, 70 anos na frente de qualquer uma das outras culturas no mundo. Eu estou falando do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, quem quer da Europa. O respeito ao próximo. O japonês, ele desde os seus primórdios aprendeu e faz parte da cultura e da forma de vida do japonês respeitar o próximo. Não é isso? Você deu esse exemplo da bituca de cigarro, mas a gente tem os exemplos de como é que os times japoneses de futebol deixavam os vestiários depois dos jogos de Copa do Mundo. Ou mesmo a torcida que jogava as coisas nos estádios, como é que eles deixavam o estádio depois? Eles limpavam o próprio lixo antes de deixar os estádios de futebol. Na Copa do Mundo aqui no Brasil aconteceu muito isso. Então, isso eu acho que é uma característica que eu acho que a gente tem que aprender, Eu acho que a gente nunca vai ser do jeito que o japonês é, mas esse respeito ao próximo é uma coisa fantástica no japonês. Isso se traduz, Luciano, se você me permite, também em satisfação de cliente. A forma como o japonês atende clientes. Eu tive a oportunidade de morar no Japão e desde então viajei umas 20 vezes a trabalho ao Japão. Eu nunca fui maltratado ou fui mal atendido num hotel, num aeroporto, num restaurante. Eu costumo dizer aqui no Brasil, quem nunca teve uma má experiência num balcão de companhia aérea? Ou quem aqui no Brasil nunca teve uma má experiência num call center de atendimento de TV a cabo ou de telefonia? Não é isso? Essas coisas não são privilégios dos brasileiros. Acho que no mundo inteiro essa questão de atendimento de cliente, a cliente tem que melhorar. E eu acho que essa é uma característica que na Yusen Logistics que a gente está tentando desenvolver. Trazer um pouquinho desse conceito japonês de atendimento a cliente, respeito ao próximo, e talvez se a gente conseguir fazer isso na Yusen Logistics, a gente vai crescer bastante em termos de serviço. Eu tenho 2 minutos para encerrar o nosso programa, Chico. Olhando para 2020, quer dizer, era um cenário no início, agora a gente percebe que em função de tudo aquilo que a gente tem acompanhado, infelizmente a partir da China, a gente já tem uma visão diferente. Com que cenário, amigo, se é possível dizer algum cenário nesse momento para os seus negócios, como é que você está vendo o Brasil para 2020? Acho que dizem que o executivo brasileiro é muito valorizado no mundo inteiro porque o executivo brasileiro ele é capaz de trabalhar no meio de um monte de variáveis e essas variáveis elas mudam o tempo inteiro. E eu acho que é isso que a gente tem aprendido nesses 5 anos, Luciano. Eu acho que não adianta mais a gente ficar especulando o que vai acontecer com a economia, com o dólar, com a taxa de juros, e aparece o coronavírus. O número de variáveis incontroláveis é muito grande. Eu acho que nós, como empresários e executivos nesse país, a gente tem que aprender a fazer o que a gente consegue fazer. É o que eu mencionei. Vamos continuar aumentando a produtividade, vamos continuar sendo criativos, arrumando novas soluções, novos produtos, novas soluções para os nossos clientes. Vamos fazer a nossa parte. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza, foi ótimo poder reencontrá-lo, poder compartilhar as suas experiências aqui no programa. Chico, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza de estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Luciano, muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra, mais uma vez, um grande prazer e parabéns mais uma vez por todo o trabalho da Prime Leads que vocês têm feito. Muito obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Imagina que você tem uma empresa operando há vários anos e que supostamente tenha lucro, mas esse lucro não aparece no caixa, no resultado e nos números. O que acontece nesse processo? E o que essa situação tem de oportunidade de melhoria e crescimento para o empresário? Esse é o case comum aqui no Controle. Há um ano, recebemos um cliente, uma empresa saudável, que realmente dava lucro, mas tinha alguns problemas que impactavam diretamente no seu resultado. Um deles era a escolha da tributação. Como nós já falamos aqui, nem sempre o seu regime tributário atual é a melhor opção e que cabe uma reavaliação. Voltando ao cliente,
Seu outro principal problema era como ele atribuía o que era custo e o que era despesa dentro da organização. Esses pequenos detalhes podem causar grandes transformações. Por isso, durante 6 meses, fizemos um trabalho de reclassificação de custos e despesas. Entendemos as árvores de custos dos produtos da empresa, levantamos as despesas indiretas e diretas e, ao final, conseguimos com mais assertividade definir qual o melhor regime de tributação. A decisão de mudar o regime usado há anos foi certeira, gerando uma economia de quase um faturamento mensal em tributos. Se essa situação for familiar para você na sua empresa, não deixe de procurar profissionais especializados e comprometidos para lhe ajudar a identificar as melhores oportunidades dentro do seu negócio. Fale com o controle.